Vamos abrir a palavra do Senhor? Hoje nós vamos falar sobre Ana, 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, Dia das Mães. Eu quero compartilhar com vocês a importância de termos mães que oram. Não só as mães que oram, é nosso papel como pais, como filhos, orar. Deus nos chamou para orar. E eu quero citar alguns textos. Capítulo 1, vamos ficar de pé mais uma vez para a gente ler a palavra do Senhor. Vou ler dos versos 1 até 8, mas depois eu vou comentar alguns outros. Houve um homem, desculpa, vocês estão procurando ainda? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Acharam? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim. Lembre-se que Efraim era uma das tribos de Israel, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem, o Eucana, ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Siló, são parentes aqui, Siló era o lugar onde ficava a tenda do tabernáculo e também ficava a arca da aliança, simbolizava a presença de Deus. Então todos iam para Siló para cultuar o Senhor, e nessa época não era Jerusalém ainda a capital, ela foi conquistada com Davi, mas nesse momento eles iam para Siló para adorar e cultuar o Senhor, e onde Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli era o sacerdote da época, e os seus dois filhos eram sacerdotes com ele. Mais um. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós ouvimos a Tua palavra, nós louvamos o Teu nome, e nesta manhã que nós celebramos o Dia das Mães, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Ministra nosso coração, e que possamos ver o exemplo dela, Senhor. Uma mulher que orou, uma mulher que buscou a Tua face, a Tua presença. Que nós possamos fazer isso também. Possamos nos aproximar do Senhor, como a Denise orou, Senhor. Estar mais perto do Senhor. E assim nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Eu sei que eu não sei se todos estavam aqui domingo passado, mas uma frase que eu disse a semana passada, ela não é minha, mas que moveu muito o meu coração, foi: se nós não discipularmos os nossos filhos, o mundo vai fazer isso. O discipular é formar discípulos. O Senhor nos chamou como pais para educar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos, para corrigir os nossos filhos. Deus deu essa responsabilidade para nós. Nós temos essa responsabilidade. E
Nós falamos na semana passada a importância de não transferir a responsabilidade para a igreja nem para a escola. Deus deu essa responsabilidade a nós. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Não transfira para outros. Não dê a outros esta responsabilidade. E hoje nós vamos continuar falando de histórias de transformação. Como que Deus transforma vidas. Deus usa a cada um de nós para sermos usados para alcançarmos essa geração. Eu estava me lembrando de algumas histórias com a minha mãe. Não sei se ela está me assistindo ou não, mas eu já disse daquela experiência maravilhosa que eu tive, daquela sandália famosa no Brasil, conhecida no mundo inteiro, Havaianas. Eu apanhava de Havaianas constantemente, aliás, todos os dias. Era um filho muito tranquilo, muito calminho. Eu apanhava todo dia. Eu não sei como que os pais hoje não corrigem os seus filhos. Eu sei que tem filhos que não precisam ser corrigidos. Ou precisam? Os filhos precisam de correção. Mas eu, todo dia, apanhava da minha mãe. E a Valéria me disse semana passada, você está escondida, né, Valéria? Estou te vendo aí, viu? Está atrás da Dani. Isso, obrigado, Dani. Ela está escondida ali, ela falou que vai me dar um presente, que é o Havaianas. Eu falei, não me dê, por favor. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Os meus pais eram pessoas de oração. Mas a minha mãe sempre cuidava da casa. Ela cuidava do marido, dos filhos, e ela era incansável. Até hoje, ela é incansável. Ela me ligou na sexta, eu não atendi, estava ocupado, falei, pensei comigo, depois eu ligo, acabei esquecendo de ligar. Aí ela me ligou no sábado, eu estava tão cansado de ter trabalhado ontem de manhã, né? Pastor não trabalha, né? Pastor Marcelo fala isso pra gente, pastor não trabalha, mas quando trabalha, é dor para todo lado. Estou com dor na coluna de ontem ainda, né? Cheguei, tomei um remedinho para a coluna, peguei aquele massageador, pus nas costas, fiquei uma meia hora, depois pus coisa quente na coluna, e é assim, né? Tem que cuidar. Depois dos 50, você sabe como é que é. Quem sabe, depois dos 50 é uma benção. Mas, minha mãe sempre cuidou de nós. Teve uma época que meu pai trabalhava fora a gente morou em Piracicaba, né? A gente morou em Campinas, a gente morou em Bauru, eu nasci em Araçatuba, mas meus pais moravam em Bauru na época. Então a gente ficou alguns anos em Bauru, não sei quanto tempo, minha mãe vai saber, mas a gente morou em Bauru, depois morou em Rio Preto, depois morou em Cuiabá, depois morou em sei lá onde, fomos mudando. Meu pai ia mudando tudo quanto é cidade, mas ele ficava às vezes 1 semana, 2 semanas fora de casa. Então minha mãe cuidava dos filhos, porque meu pai viajava muito. E teve uma época que ele ficava muito tempo fora. E aí minha mãe, já que o meu pai não estava em casa, quem apanhava, quem nos corrigia era a minha mãe. E quando meu pai chegava, ele perguntava, Anésia, o que o Flávio fez? O que o Eli fez? O que o Alexandre fez? Aí ele vinha com a cinta, virava assim, onde pegasse, né? Já contei essa história várias vezes, mas é uma benção, graças a Deus, que ele me corrigiu. Mas minha mãe dava a chinelada e ele dava a cintada. Então não tinha por onde escapar. Era sempre a correção acontecendo de uma forma intensa. Mas, alguma época, quando a gente começa a pensar em namorar, né? Minha mãe sempre dizia, não vai namorar alguém que não é crente. Porque na época de adolescência, a gente começa a olhar para os outros, né? Aquele que é mais bonitinho e tal. E aí você
começa a ter uma inclinação para conversar com a pessoa. E minha mãe dizia, não namore não crente. Porque depois, quando você tiver filhos, e ficar doente o seu filho, ela vai levar para a benzedeira, ela não vai levar para o pastor. Não namore um não crente. Minha mãe falava isso constantemente, e a gente, às vezes ouvia, às vezes não. Mas, ela sempre nos orientava, cuidado, tenha cuidado. A minha mãe foi a primeira que veio me visitar aqui nos Estados Unidos. Da minha família, a primeira que veio nos visitar. Meus pais tinham um critério assim, quando a gente mudava de casa, depois de casado, o meu irmão do meio, o Alexandre, ele uma época mudou lá para Rondonópolis. A gente morava em Campinas, era bem distante. Mudou, passou acho que 2, 3 semanas, meu pai e a mãe já estavam lá. Eu não fui, mas meus pais foram. O cuidado que eles tinham com os filhos, isso foi sempre uma bênção para nós. Agora, quando a gente olha para o texto, vamos voltar para o texto agora. Este homem, ele tinha 2 mulheres, chamado Eucana. Vocês sabem que no contexto bíblico, não era do agrado de Deus ter mais de uma mulher. Mas, quando a pessoa era estéril, havia uma permissão para ter outra esposa, para ter descendência. Não era o desejo de Deus, mas era algo que acontecia para que pudesse ter posteridade. Provavelmente, Ana deveria ser a primeira esposa. Por isso que ele tinha uma segunda. Não fala o texto, mas pelo entendimento que ela era estéril e ela tinha a Penina, que era a sua rival, que era quem ficava provocando. Falar, eu tenho, você não tem. Eu tenho filhos, você não tem filhos. Conhece alguém assim? Que irrita os outros, que provoca no sentido de conseguir um benefício, uma alegria. E ela fazia isso todos os anos que eles iam para Siló, adorar o Senhor, cultuar o nome dele. E ela irritava, e ela confrontava. Imagine a dor dessa mulher, de querer ter um filho, sonhar em ter um filho, sonhar em dar descendência para o seu marido, e não tinha filhos. E o texto diz que foi Deus que fez ela estéril. Foi Deus que deixou ela estéril. Mas havia algo interessante. Vocês sabem que no último versículo do livro de Juízes, diz assim, que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que dava na cabeça. Colocando minhas palavras, claro, né? Cada um fazia o que achava melhor. E então Deus, pela sua graça e misericórdia, como nós lemos hoje, que dura para sempre, Ele colocou no coração de Ana um desejo desesperado de ter um filho. Um desejo que ela queria ter um filho de qualquer jeito. E ela então foi para o templo. Estava ali o sacerdote Eli. E ela colocou diante do Senhor a sua petição, o seu clamor, a sua angústia. E ela então se prostra diante do Senhor e diz uma das frases mais lindas da Bíblia, no verso 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares,
e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolver ao Senhor. O que significa se devolver ao Senhor? Quer dizer que ele iria levar ao templo, para que ele morasse no templo, para ele vivesse lá. Esta era a promessa que ela estava fazendo. E então, estar no templo, e o voto era que ele não podia cortar o seu cabelo. Homens com cabelo grande era por um voto que havia sido feito. O voto de Nazireu, acho que já ouviram falar, é da mesma palavra de Nazareno, Nazaré, é a mesma base da palavra, que quer dizer que é não cortar o seu cabelo. Até eu brinco com o nosso Jesus aqui, o Luiz, nosso fotógrafo, ele tinha um cabelo grande, eu chamava ele de Jesus, né? Porque ele tinha o voto de Nazireu, brincadeira, agora ele já cortou, né? Agora ele não é mais Jesus, agora ele é ele. Mas interessante que ela prometeu isso ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der esse filho, ele vai ser seu. Ele não vai ser meu. Ele vai ser consagrado ao Senhor para te servir desde o seu nascimento. Então a gente vê que era um desejo de Deus mudar a história do povo de Israel. Porque através da oração dela, Deus respondeu, Deus atendeu, Deus abençoou a vida dela, realizou o desejo de ser mãe. E eu acho que eu contei para vocês algumas semanas atrás, uma irmã da igreja, ela é brasileira, mas sempre frequenta o nosso culto em inglês, e ela me disse: pastor, eu estou grávida, mas não quero ter esse filho. Eu estou brava com meu marido, eu não quero ter esse filho. Eu falei: irmã, filho é uma bênção. A Bíblia diz que é promessa de Deus, é um presente de Deus para você. Receba esse filho como um presente de Deus. Ela que esperava por um filho, clamava por um filho, era humilhada por não ter filhos, passava vergonha, mas o Senhor a abençoou. O Senhor respondeu à oração dela, e ela estava no templo, e Eli, que era o sacerdote da época, ele não tinha uma boa reputação diante dos seus filhos. E os seus filhos não tinham boa reputação diante da sociedade. Ele era o profeta da época. Eli que julgava as causas. Eli que era considerado como a autoridade na época, porque não tinha rei. Eli tinha essa função de julgar. Mas os seus filhos faziam coisas horríveis. Eles pegavam as coisas consagradas do Senhor em benefício próprio. E ainda ontem, lá em Pine Hills, conheci o amigo do Marcelo, eletricista. A gente ficou um bom tempo conversando, o pastor Marcelo que nem sabe. Ficou um bom tempo conversando. Qual que é o nome dele? O Rodrigo. E a gente conversava sobre isso. Porque a nossa igreja ela é transparente, não é a melhor dos mundos, mas ela é transparente. Uma boa igreja. Não tem falcatrua. Na última reunião da igreja, foi aberto todos os livros, tudo que cada um ganha, os nossos salários, as nossas, onde a gente gastou o dinheiro, tudo transparente. Mas naquela época, havia muitos líderes corruptos. Só naquela época, hoje não mais, né? Líderes religiosos a gente está falando. Que barganhavam, que tentavam tirar benefício para si. Era uma coisa horrível. E os filhos de Eli eram horríveis também.
E Eli não tinha pulso firme para corrigir os seus filhos. E esse é um dos problemas que a gente vê na geração de hoje. Os pais não têm pulso para corrigir os seus filhos, não têm autoridade para corrigir os seus filhos. E Eli não teve. E os filhos tiveram grandes problemas por não ter alguém que os corrigisse. Não tivesse alguém que viesse com a cinta e falasse assim, isso aqui é do Senhor, não põe a mão, você não pode, você não tem autoridade para isso. O dinheiro do Senhor não pode ser tocado. As coisas do Senhor não podem ser tiradas em benefício próprio. Muitas vezes, as pessoas pegam para si que não pertence a elas. No verso 16, quando Ana estava orando, Eli não tinha discernimento espiritual. Ele era o sacerdote da época, ele não conseguiu discernir que ela era uma mulher de Deus que estava orando, achou que ela estava bêbada, porque os seus lábios se moviam, mas não saía palavras da sua boca. E ela diz, olha, não tenhas por sua serva por filha de Belial. Ou seja, para os deuses estranhos, eu não estou fazendo isso. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela tinha esse desejo extremo de ser mãe. Então ele respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele não sabia o que ela estava pedindo. E assim disse ela, acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aquilo que a sua opositora, a sua oponente, estava tentando trazer problemas para ela, agora foi tirado do coração toda a tristeza, toda a sua angústia. Mas você vê que nessa situação, Deus queria levantar um rei para Israel. Deus queria levantar um sacerdote para Israel. Alguém que pudesse mudar a história de Israel. Você já imaginou se um dos nossos filhos se tornar um presidente da República? Se um dos nossos filhos se tornar uma autoridade, seja em que área for, seja na área religiosa, econômica. Você já imaginou o alcance que pode ter um dos nossos filhos? O poder que tem a vida de alguém. Deus mudou a história de Israel por causa de uma mulher que orou. Através de Samuel, houve um avivamento na história, porque uma mulher orou ao Senhor. A importância da oração, a importância de pagar o preço em oração, de se dedicar em oração, de ter tempo em oração, a importância de buscar o Senhor, de estar na sua presença. Era uma época de muita idolatria também, e afastamento de Deus. Deus então coloca no coração dela o desejo desesperado por um filho. Deus queria restaurar Israel, mudar a história, porque havia uma liderança fraca dos sacerdotes. As lideranças religiosas não tinham autoridade, não respeitavam as coisas de Deus, sempre voltavam para buscar outros deuses, e Deus ficava irado. Em muitos momentos, Deus decidiu acabar com todos. Mas sempre tinha alguém que se colocava na brecha e orava. Moisés foi um deles. Se colocou na intercessão diante do povo. E disse, Senhor, é o seu povo, não é meu povo. É o seu povo. O Senhor vai acabar com eles? É o amor do Senhor. É a sua misericórdia que não
acaba conosco também. É o seu amor que nos faz nos aproximarmos dele. Deus tinha um plano para a história do povo de Israel. Ele sempre tem um plano. Nós não sabemos qual é. Mas qual é o plano? Por exemplo, vendo a Isa aqui. Deus trouxe a Isa para cá. Está morando ali com o Edivaldo e com a Denise. Tem agora 2 irmãos, que é a Abigail e o Caleb, né? Seus pais estão no Brasil. E ela veio para cá. Está estudando inglês, depois vai para a faculdade. Nós não sabemos o alcance que tem esse sacrifício dos seus pais, dela vir para cá. Assim como com vocês. Vieram para cá por uma direção de Deus, por um sentimento, por uma questão econômica, por uma questão de segurança, seja do que for. Estão aqui hoje? Estão servindo ao Senhor? Estão cultuando ao Senhor, porque Ele tem planos. Ele pode usar você e mudar a história da sua vida, da sua família. As crianças estão entrando, elas vão entrar. E eu estou caminhando já para o final. Mas olha que interessante, gente, como que Deus faz mudanças na nossa vida. Através de uma pessoa. Através da Margot, por exemplo. Citei o exemplo dela, domingo passado. Uma mulher de oração, uma mulher que, seus 6 filhos, quantos netos? 6 netos? Tem bisneto? Ainda não. Pela fé. Mas uma mulher que deu a sua vida pela sua família. Deus usa a nossa história para, através dos nossos filhos, alcançar outras vidas. Nesta manhã, eu quero concluir com algumas ideias para vocês. A oração que mudou a história? Primeiro, Deus vê a condição do seu povo. Deus sabe o que estava acontecendo. Deus vê todas as coisas. Segundo, o plano do Senhor começa com oração. Comece a orar. Ah, mas eu não sei orar. Começa a falar com Deus assim como você fala com as pessoas. Terceiro, Deus se importa com o coração quebrantado. Deus viu o coração dela, se preocupou com ela. A dor gera uma oração profunda. Quando a gente passa pela dor, pelo sofrimento, a gente clama, a gente grita, a gente intercede. Deus coloca propósito no coração das pessoas. Deus também concede o desejo do coração. Que maravilhoso que é isso. Deus realiza os sonhos. Salmo 37 diz, quem sabe, agrada-se do Senhor, e Ele vai fazer o quê? Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E último, a oração verdadeira gera entrega e obediência. Ela cumpriu o que ela prometeu. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou abençoar esse filho e ele vai morar na casa do Senhor, vai servir ao Senhor. Os nossos filhos são consagrados ao Senhor, são dedicados a Ele, e nós queremos que eles possam servir ao Senhor enquanto eles viverem. Qual a sua dor hoje? Qual é a sua frustração? Qual é a sua amargura? Qual é a sua tristeza? Qual será a sua insatisfação? Ou até qual o seu impedimento? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor.
Tua palavra que é a verdade, Tua palavra que fala conosco, Tua palavra que nos abençoa, a Tua palavra que muda a nossa visão, a nossa história, a Tua palavra que vem sobre nós e nos dá algo novo, Senhor. Nesta manhã, nós pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Cada um que chegou aqui, desde as crianças até os mais adultos, mais velhos, o Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos para cada um de nós que nós não sabemos, não imaginamos, mas sabemos que o Senhor tem todo o poder e autoridade, como nós cantamos. O Senhor pode fazer o que o Senhor acha melhor com a nossa vida, Senhor. Abençoe os meus irmãos. Abençoe as nossas crianças que estão aqui hoje, Senhor. Abençoe as nossas mães que estão aqui hoje, Senhor. Que os planos do Senhor possam se cumprir na vida de cada um. Assim nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.